Olá, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui compartilhando esse momento desse espaço do Gotas do Evangelho, e a gente começa lembrando a passagem narrada por Lucas dos discípulos de Emaús que andavam cabisbaixo, tristes e cabisbaixos em direção à busca de consolo, e o céu mandou o próprio Senhor Jesus a consolar, esclarecer eles, mas eles não conseguiram entender o que estava acontecendo, numa demonstração de que quando a gente está triste ou cabisbaixo, a gente não consegue perceber essas bênçãos que vêm do céu, e que isso pode trazer um certo problema para o nosso dia a dia. Vamos ver se André Luiz consegue, através dos seus instrutores e das conclusões dele próprio, esclarecer, e a gente consegue alcançar um pouquinho de entendimento do que aconteceu com esses discípulos. E a gente começa lembrando aqui de Emmanuel e da fala de Gesiel a Abigail, no livro Paulo Estevam, quando diz: Deus opera em silêncio. E diz ainda Gesiel, no meio de uma intensa crise familiar, não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. A natureza nos oferece problemas e seguramente esses problemas são enviados pelo Criador, e nós talvez estejamos necessitando, e por estarmos entristecidos talvez não estejamos percebendo o que realmente está acontecendo, qual é o processo que estamos vivendo. Mas a humanidade sempre deu saltos, e saltos muito importantes nesses momentos de crise. Todas as crises da nossa história resultaram num crescimento enquanto civilização. No meio da crise é difícil da gente perceber isso, mas tendo paciência talvez a gente consiga fazer isso. Vamos trazer alguns livros aqui de André Luiz. Ontem falamos sobre o sistema imunológico e não citamos a criação dos anticorpos. E André Luiz diz assim, no capítulo 22, falando em relação à criação de anticorpos, ele começa com alimentação. Não podemos esquecer do alimento comum que garante a subsistência do corpo físico. A força mental conjuga a substância e energia na produção de recursos de apoio à existência e dos dos elementos reguladores do metabolismo. Cabe-nos contar com os fatores mentais para a sustentação de todos os agentes da vida, que se fará dessa ou daquela forma, segundo a qualidade desses mesmos ingredientes, esses da alimentação. Conforme a integridade desses princípios, resultará a integridade no poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema sanguíneo. Esse capítulo 22 ele começa de uma maneira um pouco surpreendente. Diz ele assim: é natural, imaginemos cada órgão por departamento de trabalho interdependente entre si, não obstante o caráter autônomo atribuível a cada um. Órgãos como um caráter autônomo. Semelhantes peças, no entanto, obedecem ao comando mental, sediado no cérebro, que lhes mantém a coesão e o equilíbrio por intermédio das oscilações instáveis do pensamento. No livro Os Mensageiros, Aniceto também já disse semelhante afirmação. Diz ele, Aniceto, a André Luiz: está vendo a máquina divina? Mais adiante diz: o corpo do homem é um tabernáculo e uma bênção. Todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular. Cada glândula é um centro de serviço ativo. Mais adiante ele vai descrever num atendimento a um enfermo: vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare, André, a incapacidade dele para governar as células em conflito. No livro Do Mundo Maior, André Luiz traz mais detalhes como ocorre esse controle da mente sobre os órgãos, e que futuramente ele mesmo ampliará, trazendo-nos a lei do campo mental. No Mundo Maior, Calderaro
nos esclarece o funcionamento da mente no capítulo Casa Mental. Ele divide essa estrutura, a manifestação da mente sobre o cérebro em 3 regiões distintas. Isso acontece também na classificação do cientista Paul MacLean, que quase 2 décadas depois chamou o cérebro, dividiu o cérebro em 3 partes. O cérebro dos mamíferos superiores, nas zonas mais corticais, dos mamíferos inferiores, e um cérebro primitivo ou cérebro reptiliano, que está em correspondência com aquilo que Calderaro antecipou através de André Luiz. Nesse mesmo livro, ele traz algumas informações para a gente entender essa relação do medo que estamos vivendo e com a desorganização da mente. Desorganiza a mente, desorganiza o cérebro e, consequentemente, trazendo um desarranjo ao comando dos órgãos vitais. Descreve o instrutor no capítulo 3, examinando 2 enfermos presentes. Ambos trazem o cérebro intoxicado espiritualmente. Rolaram do 3º andar, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no 2º andar e caíram, então, no 3º andar, nas esferas dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Mais adiante, no capítulo 4, ele vai dizer assim: temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primitivos, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Bom, agora, como é que isso seria possível? Nesse mesmo mundo maior, voltando, aliás, aos mecanismos da mediunidade, no capítulo 12, André Luiz fala sobre os reflexos condicionados. Diz assim: esse campo de experiência traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie sem necessidade do córtex. Esses reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência, os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex espiritual, desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes, a maneiras de construções emocionais, por vezes instáveis. E é isso, na verdade, que nós estamos aprendendo, né? Estamos alicerçando as nossas vias nervosas. Literalmente, diga-se de passagem, né? Mas por isso, no capítulo 18, André Luiz traz assim, e aí faz sentido quando ele afirma assim, né? Começa exteriorizando a onda mental característica dos quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Evidentemente, aqui ele está falando justamente do cérebro reptiliano. Os fenômenos mentais, eles são de natureza elétrica e talvez até eletromagnética. Se é de uma natureza eletromagnética, ele tem que obedecer naturalmente às questões das leis da física. Nesse livro, é interessante que nos capítulos iniciais desse livro, André Luiz traz assim questões da base, da formação e como se propaga esses estímulos elétricos e eletromagnéticos e mentoeletromagnéticos através dessas vias cerebrais. É mais ou menos assim, quando nós recebemos muitos estímulos sensoriais, é como se eles sobrecarregassem por efeito de indução todo o sistema nervoso, ou pelo menos aquela micro-região nervosa que vai ser um domínio, que ele chama de domínio ou spin, na linguagem mais eletroeletrônica, né? E principalmente isso ocorre na região dos gânglios da base, que constitui esse cérebro reptiliano, e que vai controlar os nossos órgãos vitais, especialmente os centros vasomotores que ficam a nível do bulbo e da ponte e que vão controlar o sistema cardiopulmonar. A partir do tálamo e do hipotálamo, que fica acima do bulbo e da ponte, né? E é no tálamo e hipotálamo que o espírito se manifesta mecanicamente, né? E nessas regiões peri- e subtalâmicas é que se situam também os nossos mecanismos de atenção, de medo, reatividade ao medo e mesmo fuga. É tudo nessa região subtalâmica.
Diz o benfeitor André Luiz, quando ele descreve esses mecanismos de indução e como funciona a parte eletromagnética dessa região. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha da resistência interrompe a curva de saturação, porquanto acima dessa zona a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. A resistência excessiva do circuito no campo poderá advir de ligações inconvenientes ou de influências perniciosas nos detritos acumulados. Detritos, a gente sabe o que ele está falando, que a gente acumula nos nossos recônditos da consciência. Essas ligações invertidas formam circuitos mentais invertidos, em razão do monoideísmo vicioso, na maioria das vezes agravada por influências obsessivas. Considerando, se a gente pegar assim, fazer um apanhado geral de todas essas informações aí, né, a gente pode ter vários ingredientes e essas situações a gente pode fazer um raciocínio até, que se a gente fecha esse circuito dessas informações que nos chegam, as informações sensoriais, periféricas da nossa sociedade, não abrimos o nosso circuito através do córtex cerebral para o alto. É como uma chave interruptora. Então, para a gente finalizar, agradecendo mais uma vez a atenção de todos, agradecendo o Cristo e o processo educativo planetário que estamos vivendo, vamos fazer, convido a fazer o que os discípulos de Emaús fizeram para conseguir perceber essas bênçãos. Eles erguem os olhos, dão abrigo a Nosso Senhor Jesus em suas casas e oferecem o pão para que Ele parta, distribui, abençoe e distribui esse pão, que nós tenhamos serenidade para fazer o mesmo e receber Nosso Senhor Jesus nas nossas intuições, nas nossas inspirações, trazendo o pão do conhecimento espiritual e tenhamos também a sua paz. Não a paz do mundo, mas a paz do Nosso Senhor Jesus em nossos corações. E com ela completarmos o aprendizado necessário deste momento. Enquanto isso, que estamos aqui na linha assim, esperando ser chamados, convocados para a linha de frente, vamos manter as vibrações de luz, de paz para todos esses irmãos que já estão na linha de frente, para que quando a gente seja chamado, a gente sustente essa vibração e consigamos fazer aquilo que Francisco de Assis nos deixou como orientação. Sejamos instrumento da paz.